Assim, vamos continuar repercutindo o Plano Safra 22-23, que foi lançado no dia 29 de junho. E nós vamos receber, então, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Boa tarde, bem-vindo, viu? Com toda a grande audiência do AgroMais, espero que agora esteja me ouvindo bem. Tudo certinho aqui, vamos seguindo então aqui. Antônio, como a Farsul então avalia o plano aí de mais de 340 bilhões de reais? Simone, nós entendemos que esse é um plano bom, ele é um plano, eu diria até muito bom para a situação que o país enfrenta, mas ele sobretudo é um plano coerente, né? Porque a questão de bom ou ruim é relativo, né? Então, ele mais que qualquer coisa, ele é coerente. Ele é coerente com o quê? Ele é coerente com o esforço que está sendo feito no país para combater a inflação, elevando as taxas de juros, que consequentemente aumenta os juros de todo o crédito, e ele é coerente com as medidas que o governo vem tomando, governo e Congresso, poder público, por assim dizer, nos últimos anos. Porque o que acontece, Simone? Esse sistema de crédito rural, aonde tem lá um anúncio de Plano Safra, ele é o vigente, mas ele tá a cada ano dando espaço para um outro sistema de crédito rural muito mais livre e muito mais conectado ao mercado de capitais. E isto não é por acaso, é porque o agronegócio cresce bem mais do que a economia brasileira. Então, esse sistema que nós temos aí, com funding de depósitos à vista, poupança, enfim, BNDES para investimento, isso não comporta as necessidades da agropecuária. Então, o mercado de capitais ele tem sido chamado. E a lei do agro, que foi feita recentemente, primeiro a MP do agro, depois virou a lei do agro, ela já é um movimento nesse sentido. A criação dos FIAGROS é um outro movimento nesse sentido. E agora a CPR 3.0 é um outro movimento nesse sentido. Então, por isso que é coerente. E por que ele é coerente? Porque a maior parte deste crescimento dos recursos foram recursos livres. E recursos livres é aquele que produtor e agente financeiro se acertam no juro livremente, né? Não tem limite, pode pegar quanto quiser. Ou seja, o governo não bota um centavo, mas também não apita, né? Também não diz como é que tem que ser ou que não tem que ser. Para os demais produtores, que é a maior parte do Plano Safra, 254 bilhões dos 340, são demais produtores. Os demais produtores, o recurso livre cresceu 69% e o controlado, que é esse o juro de 12%, cresceu só 7% o volume do recurso, para uma inflação de 44%. Inflação de custos de produção. Então, ele é um plano safra que faz com que que foca no pequeno produtor, que bota todo o esforço do governo, do tesouro, do orçamento no agricultor familiar e para os demais produtores oferece as condições de mercado que comum a agricultura brasileira não tem como não ser assim. Antônio, que é bom lembrar também que a maior parte então do financiamento da agricultura vem aí, né, dos recursos livres, não é mesmo? Exatamente. Hoje, para a agricultura familiar, é 100% controlado. Para os demais produtores, que é a maior parte da agricultura e do recurso, hoje, para cada R$ 1 que tem de recurso controlado, são 2 de recursos livres. Se considerarmos os recursos livres bancários, mais os CRAs e FIAGROS, olha, para cada um controlado tem 2 ou 3 livres. É verdade, então esse é o recado do governo, não é mesmo? Porque quando a gente fala que os produtores vão ter que buscar crédito fora, em bancos privados, aí, eles também podem buscar por meio de letras de crédito imobiliário, não é mesmo? Agropecuário ou cédula de produto rural. Ou seja, é o futuro do crédito mudando aí, que o governo está cada vez mais olhando para a agricultura familiar, pequenos e médios produtores, né? Sabrina, uma coisa precisa ficar muito claro e o nosso produtor precisa entender. Independente de quem seja o presidente da República hoje, ou o que será amanhã, e o que será depois no próximo mandato, sem ser esse o que virá, uma coisa é certa: a agropecuária cresce a taxas superiores do que a economia brasileira. O sistema atual, que é este baseado em depósitos à vista e caderneta de poupança, cresce com a economia brasileira.
Então, se a agropecuária cresce mais que a economia brasileira, este sistema vai ficar insuficiente. Então ele está se voltando só para a agricultura familiar, porque com a agricultura familiar ele comporta, mas a grande agricultura brasileira, essa que ano que vem vai colher mais de 300 milhões de toneladas, que hoje já é o maior exportador líquido de alimentos do mundo, que logo logo será a maior agricultura do planeta, essa nós não seremos. Olha só o que eu vou te dizer, nós nunca seremos a maior economia agrícola do planeta com esse sistema de plano safra. Porque, por mais que os governos tentem, não conseguem expandir ele na velocidade que nós, agricultura, crescemos. Então, nós temos que buscar outras alternativas. E como é que o mundo resolve isso? Como é que os Estados Unidos resolveu isso? A Europa resolve com subsídio, mas, digamos, o mundo competitivo, não a Europa, que é altamente incompetente, que só funciona abaixo de subsídio e de receita para os outros cumprirem. Então, vou falar assim, quem faz agricultura de verdade, não jardinagem. Estados Unidos, Austrália, a própria China, enfim, como é que resolve? Mercado de capitais. Então, nós vamos ter cada vez mais uma união entre agronegócio e mercado de capitais. Por isso a importância de melhorar os processos de gestão, e a CPR, ele é um instrumento que cada dia que passa ganha mais valor no mercado. Outros analistas, viu, Antônio, que o Plano Safra ele serve, né, vai seguindo como um balizador aí para o mercado, não é? Sim, para isso ele se presta, né? Porque só que os recursos livres, com a dominância que ele ganhou no Plano Safra, e recurso livre, como o próprio nome já sugere, é livre. Eu posso ir no banco e tirar um financiamento a 18% ao ano. Você, Sabrina, pode chegar no mesmo banco, mas as suas condições creditícias permitem que você tire a 16. Mas isso é um acerto entre o produtor e o agente financeiro. Mas, de certo modo, isso é um sinalizador, é um indicador, traz os pontos mínimos, mas ele não determina como era no passado. Antigamente o governo dizia, o juro é esse, todo o dinheiro vai ser assim. Só que o governo hoje não tem mais bala na agulha para dizer que é esse e o juro é esse, porque tem o volume que ele consegue controlar é muito menor do volume que nós precisamos. Então tem uma parte não controlada que é livre, que os juros são absolutamente de mercado. A gente avançar aqui, já caminhando para os finalmente aqui, que o nosso tempo está corrido. O Antônio, o Plano Safra reserva recursos aí para ampliação dos armazéns, uma vez que é um problema com a falta de armazenamento aí que a gente vê, um gargalo aí para a logística, né? Esses juros aí de 7 a 8,5%. O produtor, então, ele vai conseguir investir na construção em sua propriedade rural? Qual a sua análise? Se ele conseguir o recurso, vai, porque existe um congestionamento nos agentes financeiros já do pedidos do Plano Safra anterior, que até agora não foram liberados, esperando esse novo, né? Então, quem está a fim de fazer, corre lá e registra seu projeto, porque a tendência é que acabe muito rápido. Mas o governo dá um claro sinal, olha, eu prefiro ajudar os produtores a fazer armazéns do que comprar máquinas, porque o juro das máquinas ficou 12,5%, que é o do Modern Frota, o PCA já ficou mais baixo. Então, essas sinalizações o governo dá. E só para não esquecer também, Sabrina, o seguro foi uma coisa muito boa, nos surpreendeu positivamente, o governo sinalizando 2 bilhões, claro que esse dinheiro não tem, precisa também do orçamento do ano que vem, mas o governo nos dá agenda, né? Vamos lá correr no Congresso para botar dinheiro no orçamento para podermos ter 2 bi de seguro. Porque sim, o seguro nos ajudou bastante aqui onde nós tivemos estiagem, e é um programa que está ameaçado. Agora, com o governo dizendo, não, é 2 bi, não, aí a gente garante que seguro rural é para valer nesse país. Tá certo, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente no AgroTarde. Obrigada e bom início de semana para você, viu, Antônio? Obrigado para você também, Sabrina, e para toda essa grande audiência de vocês.